Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Deu Linha Podcast, o podcast da Kite Estratégias Digitais em parceria com a Band Sorocaba. Muito bem-vindos, senhoras e senhores, esta é a edição de fechamento de um dos ciclos que a gente tem feito aí com a galera lá da Kite, para quem tem acompanhado a gente aqui, falando sobre marketing digital, inbound marketing, tendências. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o tema tendências no marketing digital. Muito prazer, meu nome é Fábio Marchetti, eu sou CVO da Kite e hoje comigo aqui, meus sócios, companheiros de longa data. Hoje a gente trouxe um time peso pesado para falar com vocês aqui, certo, senhor Erickson? O senhor César. Certo. Muito certo. Antes de mais nada, tem que fazer um negócio. Joaquim, te amo. Beijo, filhão. Não esquece dos 1000 likes que você prometeu, hein? Ele falou ontem pra mim, pai, você tá no YouTube? Eu falei, tamo no YouTube. Então eu vou dar 1000 likes pra você. Então tá bom. Fechou, então eu vou lembrar de você lá. Pô, o Homem de Ferro ganhou 1.000 milhões, né? Porque quem a gente não pode ganhar 1000 likes, né? Show. Tamo ali. É isso aí. Pra quem tá acompanhando a gente aí, segue nós lá na Kite Estratégia, @Kite Estratégias no Instagram, onde a gente concentra todas as informações do Deu Linha, no YouTube e no Spotify. Deu Linha Podcast, você nos encontra e acompanha lá os episódios. Foram 4 episódios na qual falamos aí sobre gestão de redes sociais, criação e processo criativo, tecnologia, desenvolvimento e UX, né, experiência do usuário. E fechamos com gestão de projetos e atendimento. E hoje a gente vem falar um pouco aí sobre o marketing digital, né, como uma ferramenta que a gente tem trabalhando e dando, né, integrando todos esses processos, né, que nesse período de pandemia todo mundo foi meio que obrigado a se jogar no ambiente digital. Estamos tentando entender essa relação. Foram 4 episódios construindo o momento atual. A gente também falou bastante de tendência, aí, principalmente quando a gente falou em gestão de redes sociais, mas a gente hoje vem aprofundar um pouco mais aí sobre a parte do marketing, sobre inbound, as principais estratégias que a gente tem hoje no cenário digital. E como já diria o pai do marketing, o senhor Philip Kotler, né, marketing é o processo social pelo qual pessoas e grupos satisfazem desejos e necessidades com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros, né? Processo social, né? E aí tudo a ver, né, com o momento que a gente vive hoje de marketing de influências, né, o audiovisual bombando, as redes sociais que não se sobrevive mais hoje sem ser ambiente social, ferramentas de comunicação como WhatsApp, os directs da vida, Reels, Shorts, quer dizer, cara, temos uma infinidade, né, de ferramentas hoje, e o marketing digital, quando a gente fala, é muito abrangente, né, a gente passeia, porque muita gente também confunde, né, o inbound marketing com marketing digital, com gestão de redes, né. Nesses 10 anos de Kite, né, o podcast surgiu como, né, uma das... não vou dizer objetivos da Kite, né, mas uma das estratégias que a gente traçou para esse ano foi o podcast, que também é uma tendência, correto, César? Uhum. Eu acho que a maior tendência assim, que eu identifiquei é a questão da informação, né? O quanto isso ficou bastante atrelado à questão das redes sociais ou com a própria internet, esse acompanhamento da questão das informações, né? Então as empresas obviamente começaram a perceber a importância que era você gerar informação para o seu cliente e não só vender o produto, mas ser o responsável por aquela questão, de resolver aquela questão, e isso movimentou, acho que tudo, né? Isso fez com que todas as redes e todas as empresas começassem a entender o papel delas, não só como de prover o produto ou serviço, mas também de ensinar como que deve usar, em que hora que você pode usar, e acho que a comunicação foi muito mais para esse lado, né? Hoje a gente tem uma comunicação muito mais informativa do que uma comunicação promocional. Não que não tenha, tem também, mas ela divide muito o campo, né? Antigamente era promocional, né? A gente pegava o produto, vendia e acabou, né? E hoje essa parte da informação
entrou para as empresas como parte importante do processo de comunicação com o cliente, e isso modificou toda a forma de comunicar, né? Eu acho que desde do podcast, que é uma forma de informação, né? Como a gente trouxe aqui, até os outros meios que a gente tem visto. As redes sociais hoje, eu acho que o grande destaque delas é principalmente essa questão da informação, né? De você estar atualizado, de conviver com as pessoas, né? O entretenimento, que são fatores que fazem parte hoje dentro do processo de marketing, né? Digital. Quando a gente falou, né, da gestão das redes, né, a gente falou bastante da presença das marcas e das pessoas na rede, né. É muito comum a gente ver, eu recebo solicitação de amizade de umas firmas. A empresa pedindo amizade, né? Que ao invés de ter uma página, tem um perfil na rede social. Ainda tem uma evolução, né? A gente ainda vê que as pessoas estão tentando entender o processo. Porque, cara, a gente vê muito aí, né, nos blogs dos pais da comunicação aí, que assim, a bíblia do marketing, tudo sobre redes sociais, né? E é um processo ainda em movimento. Você fala muito do metaverso, né? Dessa situação, de que, cara, nada tem um fator fechadinho, né? É tudo muito... que rede social tem que estar, aonde eu tenho que ter, como que eu vou me comunicar, né? A gente não tem um bloco, né? Hoje, o TikTok tá arrebentando, né? Até ontem não existia. Igual você estava, né, comentando aí, são 2 anos o TikTok arrebentou, né? De informação. Quantidade de informação que eles possuem, né? E é assustador, assim, porque você vai pensar... O pessoal eles limitam-se a imaginar que o TikTok, o que ele tem é só seu nome, seu e-mail, seu telefone ali para fazer a ativação da conta, e é só isso, né? Cara, isso daí é o que menos importa para eles. O que mais importa é o seu comportamento dentro da ferramenta, né? O que você assiste, quanto tempo você fica assistindo, e assim, como eles têm a política deles lá de compartilhamento de dados, da Big Data deles lá com terceiros, isso vai muito além, vai não só enquanto você está na ferramenta, vai a partir do momento que você saiu, você foi para um outro site, tem gente te acompanhando desde o TikTok para onde você está indo, ou da onde você veio para entrar no TikTok. Então... tem muita coisa envolvendo esse meio aí, né? Então, as pessoas falam, olha, em qual rede social tem que estar? Cara, você precisa, é o que o César falou, você precisa se comunicar. Isso falando de empresa, né? Você precisa se comunicar. Qual rede você vai estar? Se é TikTok porque tá bombando, se é LinkedIn porque é profissional, ou se é Facebook, ou se é Instagram, que é mais fotinhos bacaninhas. Cara, isso... depende. Lá vamos a nossa eterna palavra. Mas nunca, eu acho que principalmente nesse meio digital assim, é muito difícil você tentar definir uma fórmula ou definir um jeito de se trabalhar a comunicação, porque é constante evolução, cara. Ainda mais agora, como você citou bem aí, metaverso. Ninguém sabe o que vai ser o metaverso ainda. Não, eu acho que é bem o que você vai falar. Se alguém falar pra você, é tudo sobre metaverso, nem existe tá ainda, cara. Já, assim, tá errado, cara. É um momento em construção, né? Ninguém sabe direito o que tá rolando lá dentro. Exatamente. E é um acesso tão limitado ainda, né, para isso que você não sabe ainda como gerar um negócio lá dentro, se vai ter essa finalidade, né, dentro do próprio metaverso, como que aproveita isso, né? Então, a gente falar de tendências eu acho legal, mas eu sempre deixo um disclaimer que é um organismo vivo, né? A gente não controla para onde as pessoas vão, né? E eu sempre falo que não é a rede social que tem poder, o que tem poder são as pessoas dentro dela, né? Se hoje todo mundo decidir sair do Facebook, o Facebook acaba, né? Então quem tem esse poder somos nós, né? De decidir se está lá ou não, e ele é apenas um controlador de todo dessas pessoas, né? Ele só aproveita desse interesse das pessoas nas outras pessoas para isso. Então é legal falar de tendência, porque sim, você consegue enxergar alguns caminhos que as empresas estão trilhando e que fazem sentido, mas ao mesmo tempo não dá para falar, é isso aqui que vai bombar daqui
2 anos. Cara, não sei nem o que vai acontecer amanhã, né, com rede social, porque é uma loucura, né? O TikTok é o maior exemplo, acho, disso. Que entrou no Brasil, teve uma aceitação muito rápida, né, e muito progressiva. Então, é muito difícil taxar alguma coisa, mas tem alguns caminhos que a gente sabe que a comunicação tem caminhado, né? Pode parar, pode não continuar, mas tem alguns que a gente sabe que tem caminhado. Acho que o TikTok aproveitou, e aí já, né, entrando no tema de tendências, que é o audiovisual. Sim. Né, que é a comunicação por áudio e vídeo, né, e os vídeos rápidos, né, porque hoje a molecada quer saber de vídeo rápido. Sim. Né? O consumo é muito isso, e o TikTok entrou exatamente nessa oportunidade, né, e as marcas entenderam bastante isso, né. Sim. Você vê coisas, fantásticas, né, mas nem todo mundo sabe, né, usar direito e tal, né, a questão. E esse dia a gente até estava conversando sobre as produções que o TikTok faz. Né? Porque quando você grava para postar no TikTok e edita o filminho dele, né, na própria plataforma do TikTok, você tem um resultado de engajamento melhor, né? Do que você fazer uma edição fora e colocar ele lá dentro. Até para facilitar a vida das pessoas que estão lá, né? Para dar acesso a todo mundo poder fazer o seu filminho, poder colocar lá e sem precisar de grandes produções, né? Porque antes, eu vou pra TV. Ah, cara, tem que contratar uma produtora, fazer um roteiro, gastar alguns milhões lá, né, alguns R$1.000, fazer um filme, contratar. Hoje no TikTok você tem uma plataforma de graça, tem o seu celular, você faz lá, edita direto ali, né, e consegue entrar. Né? Eu acho que o audiovisual, que é uma tendência há 2 ou 3 anos já, pelo menos, né, tende a ficar, acho que mais... pelo menos não vai ter uma vida tão curta, né? A gente vai ter uma sequência bastante interessante disso, né? Ah, sim, na verdade, eu falo até pela preguiça, né? Que o vídeo ele é mais favorável do que o texto por causa da preguiça de leitura. E é incrível, assim, é óbvio que o objeto visual também auxilia no processo de entendimento, de informação, mas, obviamente, a comparação direta, uma você vai ter o trabalho de ler, na outra alguém vai estar contando aquilo para você, né? Então isso faz com que a mídia seja mais acessível também, né? Questões de leitura e tudo mais, mas além disso é a questão de comodismo, né? Do confortável, né? De você estar lá e não ter que usar alguma habilidade sua para entender o que está sendo passado, né? E algo que eu vejo assim as pessoas moldam as redes sociais, né? Elas utilizam de formas diferentes, né? Óbvio que as redes sociais dão um direcionamento. Então, poxa, o Instagram foi preparado para mobile, foi preparado para celular. Ele é muito mais visual do que o Facebook. Então, obviamente, tudo que tem um apelo visual vai ser mais tratado lá do que algo que não tenha tanto apelo visual, como um serviço e tudo mais. E as características, elas vão mudando, né? O TikTok, ele entrou como uma ferramenta muito mais de entretenimento, focada na dança, né? Nas dancinhas, nas musiquinhas e tal, e hoje começou a abrir um leque para informação. É como uma mudança de cultura também, então há uma adaptação, as pessoas ainda não gostam tanto da questão de informação lá, né? Por isso que a gente até fala que tem que tomar cuidado, né? Para as empresas, antes de entrarem numa ferramenta, entendo o que as pessoas estão procurando ali, né? Poxa, vocês estão procurando vídeo, vai colocar uma imagem estática, será que vai fazer um efeito legal? Será que vai ser interessante? Será que vai ter um acesso que vale a pena? Se a pessoa está lá por entretenimento, será que aquele assunto que você está falando sério está encaixando naquele contexto? Então, essas são as avaliações exatamente que o Erickson comentou da ferramenta. Tem que entender muito o que seu negócio vai entregar, o que a sua empresa vai entregar para as redes, entender qual rede cabe mais aquele tipo de informação e aí trabalhar ali um tipo de conteúdo. Ou até mesmo você trabalhar tipos de conteúdo diferentes para as redes que você está dentro. Então, se eu vou trabalhar lá no Instagram, então eu vou trabalhar lá mais visual, mais com fotos. Se eu for trabalhar no LinkedIn, eu vou ser mais sério, vou trabalhar com conteúdo mais sério, mais informativo, ou algo que auxilia alguma coisa de mercado, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim, né, de visão a longo prazo para as empresas de rede social, né? Pensando em rede social. Porque a gente trabalha muito o que a gente chama do UX, né? A usabilidade, a experiência, né? Tanto nas redes quanto no site.
né? E a importância hoje de se ter uma página, um site, uma landing page, né? Um canal que transporte isso, né? E Érico, você que está, né, mais ligado a isso, o que você está vendo de tendência de construção de site, de páginas, né? Porque a gente fala muito, né, da adequação do mobile, que hoje é fundamental. Eu lembro, né, de você ter comentado que o Google já nem põe mais no ranqueamento lá as páginas que não são responsivas. Sim. Né? Responsivo é quando você consegue abrir o site no celular e ele tem uma versão para o celular. Né? Você não tem que ficar subindo aquela telinha até chegar lá no site, né? Na verdade, não é nenhuma versão, ele mesmo se adapta, né? Antes existiam as versões, você fazia uma versão para desktop, uma versão para tablet, teve até... Caraca, verdade, tem que construir 3 sites. Você construía 3. Aí na hora que o cara acessava, você tinha um scriptzinho lá que identificava qual era o seu device, qual era o seu aparelho ali, e ele jogava a versão que mais se adaptasse ali ao seu formato, né? E hoje não, você faz o site... Óbvio que a gente trabalha no mobile first, que é o que a gente trabalha hoje em dia, que é você fazer primeiro no celular, que o acesso, principalmente site, o acesso a maioria dos sites, hoje acho que de todos os mercados, assim, é muito mais mobile, muito mais celular, via celular do que desktop, né? Computador de mesa ou notebook, enfim. Então você precisa fazer algo pensado nisso, né? E assim, a preocupação é tanta que a gente tem, por exemplo, ferramentas do próprio Google que fica mandando lá, por exemplo, o Google, acho que é o Search Console, que manda informações para você. Você faz o cadastro do seu site, o site do seu cliente, e ele fica mandando informações para você. Seu site tem um botão que é difícil de clicar. Ele consegue identificar isso. Um texto muito pequeno para mostrar num celular, né? Então, a preocupação é tão grande com relação a isso, a estar sempre no celular e a usabilidade no celular, que até eles estão mandando os avisos. Ele falou assim, cara, por essa questão, que o Google ele dá preferência para quem mostra o resultado de quem tem conteúdo, para ele mostrar o resultado de quem tem uma experiência bacana no celular. Então, o celular é quem está mandando nas tendências hoje, né? Você tem que fazer uma coisa que tem uma experiência bacana no celular. Inclusive o TikTok fez uma lição de casa, e a interface dele é considerada uma das melhores interfaces já produzidas, assim, que é rápido, é fácil, é limpa, você tem todos os botões no seu dedão aqui, que você não precisa ficar outro dedo lá em cima apertando, não tem, os botões que estão longe são os mais difíceis de ser utilizados, então a liçãozinha de casa eles fizeram. Então a tendência é essa, você se preocupar. Óbvio que sempre tudo está mudando muito rápido também. Hoje em dia é o celular. O celular, hoje a gente tem um celular desse tamanho. Eu lembro quando começou, dos primeiro iPhone que eu ainda tenho. Museu. O meu museuzinho lá bonitinho. Cara, ele era um minúsculo. Era quase metade do que a gente tem hoje. E ele já foi uma baita de uma inovação, assim, porque se saiu de um aparelho que tinha teclas para algo que não tinha teclas. E ele era todo tela. Então, uma adaptação assim, você tinha um site que era para um computador de mesa, que é horizontal, você foi para um aparelho que é vertical. E aí, o que eu faço? Aí foi as adaptações, as versões que você fazia, e hoje é isso aí, é o mínimo que você precisa fazer, é ter um site, no mínimo, responsivo, né? Ele tem que se adaptar ali, fazer primeiro para celular, para depois você partir para. E hoje o processo de compra também está muito no celular, né? Total. Porque antes eu lembro que a gente pesquisava, aí não comprava, né? Ia pro desktop, e aí no desktop você fazia a compra. Porque considerava mais seguro usar o computador de mesa ou o tab, tal, não sei o quê, e não comprava no celular. Sim. Hoje não, né? Pós-pandemia, principalmente, né? Todo o acesso que a galera teve pro mecanismo de compra, os caras procuram direto e compram direto do celular, né? Sim. Então as estratégias muitas vezes você vai nas redes sociais para tirar uma dúvida ou procurar referências com amigos. Você comprou aquele notebook lá, onde você comprou? Você comprou na loja tal? Que versão que é? Que marca que é? Cara, o cara não precisa nem sair do próprio Facebook, onde ele tá ali, ou no Messenger, ou no WhatsApp, e ele consegue entrar na loja e comprar direto por ali, né? Com muitas integrações de WhatsApp, as integrações
integrações, ou até os marketplaces dentro do próprio Facebook, nas próprias plataformas, você já consegue fazer a compra ali, né? Então, o negócio é absurdo. Porque eles abriram hoje, celular, né? Você está passeando ali no próprio navegador, ele já aparece ali o botão de compra, pelo próprio aplicativo, dentro da rede social, você consegue fazer a compra, né? Você não precisa mais ter um e-commerce, né, todo estruturado, né, pelos próprios Facebook, né, Instagram. Quando a gente fala Facebook, é Facebook/Instagram, porque funciona tudo ali, né, na mesma pacoteira, né? Tudo do tio Mark lá, né? Então a galera funciona tudo integrado e o WhatsApp, ali, né? E o WhatsApp, né? Que Muito também bem do lembrado. meninão lá. E que também hoje abre uma possibilidade de transferência monetária, né, de grana ali direto pelo WhatsApp, né? E uma tendência que veio bastante forte na pandemia, né, que me ocorreu agora, é o live shop. Né? E que deve se manter agora, né? Vocês compraram pelo live shop? Não. Eu tenho muitos filhos, só. Não dá tempo de ver live shop. Tem que comprar na compra e buscar na hora. Sim, é uma tendência legal. Eu acho... É meio que uma integração também de canais, né? Então isso é muito, muito interessante pro negócio, pela experiência do usuário, de estar assistindo às vezes alguma coisa e comprar na hora, né? Um produto com desconto. Confesso que não conheço muito dessa área do live shopping, não entrei muito adentro dessa área, mas eu sei que sim, é algo que as empresas têm feito até para limitar horários de compra, para tentar entender um pouco mais os perfis, né, de horários de compra e tudo mais, mas até esse ponto, assim, dessa área que eu entendo é até esse ponto. Mas é uma tendência que veio, se solidificou, né? E está crescendo. E está crescendo e deve se manter para 23. Sim. Né? 2023 ainda, né, é algo que vem fortalecendo bastante as estratégias de compra, né? Do que a gente tem visto. E uma coisa que a gente vem discutindo bastante, né? É o tal do SEO. Né? Porque quando a gente fala em busca, quando a gente fala em mecanismo, quando a gente fala em redes sociais, eu preciso ser encontrado. Né? Minha marca precisa ser encontrada pelos meus clientes. Né? E daqui a pouco todo mundo está brigando pelas mesmas palavras-chave. Né? Lembrando, palavra-chave é aquele termo que você digita lá na barra para mandar o Google buscar, né? Que às vezes não é só uma palavra, né? Mas é uma frase, né? Quero comprar tênis em Sorocaba. Né? Qual a melhor agência de marketing digital? Então você vai colocando alguns termos e esses termos geram uma busca, e essa busca está começando a ficar cada vez mais complicada, né? E uma das tendências que a gente vem falando para o mercado é o SEO, né? Que o SEO permite que você, sem pagar, né, de uma estratégia bem pontuada de inbound, use aquilo de maneira orgânica, né? Ou seja, o Google me reconhece como alguém, né, relevante para aquele termo e me apresenta no mecanismo de busca. Sem pagar em termos, né? Vamos combinar. Você vai pagar também, e digo que às vezes até mais do que em mídia. Mas a importância do SEO hoje para as outras técnicas de marketing e tudo mais, é que a concorrência nunca diminui, né? Ela sempre aumenta em qualquer ramo de atividade, né? Você abre um negócio inovador hoje, amanhã vão ter 3 negócios iguais ao seu, porque sabe que tem uma demanda, e isso vai sempre aumentando, né? Dificilmente diminui um mercado. E isso faz com que o custo de mídia, que é baseado em leilão, né? Que sempre se trabalha em leilão, tanto de Facebook quanto de Google trabalhado em sistema de leilão, é como se fosse um leilão onde tivesse mais gente concorrendo pelo mesmo produto. O custo do negócio vai aumentar, os valores vão aumentar, e algumas palavras-chave hoje já são inviáveis de ficar pagando, né? Às vezes uma palavra-chave muito ampla que você tem, que não vá direcionar direto para compra, né? Uma palavra mais genérica, uma palavra mais genérica, ela não vale gastar mídia mais, porque o custo do clique dela é tão alto que aquele retorno, você não vai ter um retorno suficiente para pagar aquilo, né? Pensa assim, como que funciona o leilão das palavras-chave? Você tem lá uma palavra-chave, inbound marketing. Né? E eu vou fazer uma estratégia para vender, para comprar essa palavra inbound marketing. Eu falo para o Google, eu estou disposto a pagar R$1 por este clique. Então toda vez que você fizer essa busca de inbound marketing, aparecer o meu anúncio lá e você clicar, e debita R$1 da minha conta. Se você não clicar, não debita nada, estamos belezinha ali. Depende. Né? Depende do objetivo do anúncio. E aí,
o Erickson, que tem uma outra agência que também vai comprar essa palavra, põe lá R$1,50. Aí o César, que também tem essa palavra, põe lá R$1,55. Aí eu vou lá, cubro os dois, ponho R$2. Quer dizer, isso vai encarecendo pela briga das mesmas palavras, né? E quem paga mais, o Google põe na primeira página do SERP. Na verdade, o valor dessa pesquisa, ele faz uma distribuição e não é só o fator valor, né? Tem também o fator qualidade do que está sendo entregue por lá, e isso também é contabilizado. Então, às vezes, você pode pagar até menos que o outro, mas se o seu anúncio fizer mais sentido para aquela palavra e entregar um resultado melhor, ele vai custar menos e você vai aparecer mais. Na verdade, o leilão é que se você quer sempre ganhar, se você quer sempre aparecer, por exemplo, por primeiro, você pode pôr lá como uma estratégia de pagar o valor mais alto que todo mundo estiver pagando. Então, se tiver uma média 55, você fala, não, eu quero que você cobre de mim 56, porque eu quero estar em primeiro. Então, é esse tipo de leilão que faz com que os custos vão aumentando, porque quanto mais gente querendo pagar por primeiro, mais caro vai ficando, né? E aí o SEO entra em contrapartida disso. Você tem um custo de produção de conteúdo, de estratégia, de link building, de assessoria de imprensa para fazer com que aquilo apareça mais e gere a relevância para o Google, que você é a autoridade naquele assunto, você fica cada vez melhor posicionado. Então, você estando posicionado bem no orgânico, faz com que você não precise pagar para receber cliques, né? Você vai estar lá na primeira, segunda posição, terceira, você naturalmente, a pessoa fazendo pesquisa, você vai receber os cliques dela. Então, você não vai pagar pelo clique nesse caso. E isso é bom, porque num mercado competitivo onde uma palavra fica muito cara, é melhor você usar uma estratégia de SEO, ranquear ele organicamente e ser encontrado organicamente, não precisar de ficar disponibilizando a grana. Também é mais ou menos, a gente sempre diz que o SEO é uma casa comprada, né, e a mídia é uma casa alugada, né? Você tá lá numa casa alugada, a casa não é sua. Então você tá em primeiro porque você tá pagando. Parou de pagar, você vai sair de lá e não vai aparecer em nenhum lugar. Já no orgânico, não. Né? Você comprou aquele lugar, você gastou e comprou e está naquela posição. Quem vai tirar você de lá? Só quem fizer uma casa melhor que a sua, que vai aparecer mais. Então ele vai ter que trabalhar mais conteúdo que você para ranquear também em primeiro, ou ranquear nas outras posições que já gerem visitas, né? Então é uma estratégia que, para mim, a longo prazo, vai funcionar muito melhor para a comunicação do que a mídia. A mídia tem a sua função, óbvio, e importantíssima. A mídia para gerar audiência rápida, né? Gerar uma audiência... Gatilho, né? Exato. Assim, tô aqui na rádio, tô escutando lá a Band FM na estação lá do meu rádio, aí sai lá um spot e tal, eu gravo aquilo, entro no celular, né? Quer dizer, é o gatilho, né? A mídia é que dá aquele gatilho. Exato. A mídia, ela gera a conversão das pessoas que ainda não estão em busca daquele produto. Então você pode criar um interesse na pessoa que ainda não está no busca, tirando busca do Google, que ela já vai direcionada, né? Mas, por exemplo, você vai usar a mídia no Facebook, você vai mostrar o seu produto para pessoas que ainda não sabem, não conhecem, ou também para pessoas que têm interesse no produto. Já no caso do SEO, é exclusivamente para quem está buscando aquela informação, né? Então você tem uma proximidade de interesse num caso, mas não tem uma grande exposição, né? Já a mídia não, trabalha a grande exposição. Então, poxa, eu tenho uma empresa nova, eu preciso fazer mídia? É óbvio que precisa fazer mídia. Ninguém te conhece ainda, você precisa ser conhecido, você precisa aparecer. Ninguém vai te indicar, porque ninguém te conhece, né? Você tem poucos clientes ainda, você precisa ganhar escala, você vai precisar fazer mídia. Você é uma empresa super conhecida, você já tem muitos clientes sendo indicados. Mas eu vou parar de fazer comunicação? Não. Você tem que entrar para uma linha de autoridade, vai para o SEO. Trabalha a mídia para alcançar ainda mais pessoas? Sim, trabalha em paralelo, né? Então, nunca exclui o outro, mas cada um tem uma função diferente, né? Eu trabalho bastante essa questão, né, da mídia no início do lançamento de marca, ou quando a gente quer dar alcance, né? Você precisa chegar a mais pessoas rápido, né? A importância da mídia, tanto da mídia digital
quanto da mídia tradicional, né, para você trazer a credibilidade, né? Quando a gente fala mídia tradicional, tô falando aí da rádio, do jornal, do outdoor, da TV, né, dos meios mais instituídos, que faz com que aquilo te traga uma credibilidade antecipada, né, porque tudo que está na rede social a galera ainda questiona, né? Porque ainda tem muito fake, ainda tem muita página que não, né? Quando você vê isso no outdoor, numa rádio, tal, não sei o que, aquilo você dá uma tangibilizada, né? Quando eu tô lá nas buscas, ou quando eu sou impactado nas redes sociais, né? Isso me permite chegar a mais gente para aí sim, né? Eu tenho o gatilho da busca nas redes sociais e aí o SEO chegar. E hoje, eu preciso ter um site para fazer estratégia de marketing digital? Ou eu consigo fazer isso só em redes sociais? Quando a gente fez a DigiInsights, né, no começo do ano, uma das perguntas era os canais, as estratégias, não sei o quê, e o que mais se tem hoje é a busca da gestão das redes sociais e mídia, né, e os ads. E muitas vezes o que mais me perguntam é assim, cara, preciso ter um site, preciso ter uma página para fazer uma estratégia. Eu já tenho Facebook. Eu falo, cara, mas legal, mas o Facebook não resolve a parada toda. E não é seu, né? Não é seu, né? Qual que é essa relação que a gente tem hoje, cara? Esse é o principal ponto, cara. O Facebook, o Instagram, qualquer que seja a rede social ou plataforma que você leva a sua comunicação, não é sua, não é seu. O site é seu. O site é onde você vai ter o conteúdo que você quiser. Você não vai ter concorrente dentro do seu site. A menos que você seja um maluco aí, sei lá. Enfim, né? Depende, né? Depende, não duvide. Mas esse é o principal ponto, assim. Como vai ser o site, que tipo de linguagem ele vai ser feito, se vai ser tecnologia que vai usar, aí é outro caminho, né? É o outro lado, mas necessariamente você precisa ter um site, que é onde, principalmente se você vai trabalhar com SEO, vai trabalhar com conteúdo, aonde você vai trabalhar esse conteúdo? No Facebook? Não, porque a base de construção de autoridade está no marketing de conteúdo. Exatamente. Né? E aí, assim, vou colocar um textão no Facebook, né? A menos que, sei lá, minha estratégia seja de vídeo, então eu vou ter uma página no YouTube, né, da qual eu vou estar lá com conteúdo. Que também vai ter ranqueamento, né? Daí nesse também caso. tem um ranqueamento. Né? Mas, assim, uma página no YouTube, beleza, eu consigo administrar aquilo, mas todo o meu conteúdo vai estar em vídeo, né? Trabalhado aí. Né? Porque você põe um textão no Facebook e fala assim, cara, vou levar aquilo para onde? Né? É onde você se relaciona, que é exatamente no site, né? Onde eu consigo capturar o e-mail da pessoa, onde a gente consegue, né, criar as estratégias mais adequadas para conversão e venda. Porque no final das contas, o que mais a gente quer é vender mesmo, né? Sim. E aí entra outra questão, né? E outra vez entra o depende, né? Eu acho que tem negócios que podem se sustentar apenas nas redes sociais, mas são bem específicos. Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma pizzaria. Tá, puxa, que conteúdo que eu preciso ter no site? Poxa, eu preciso necessariamente ter um cardápio, isso é importante, né? Eu preciso ter um site para ter um cardápio? Eu consigo fazer um cardápio hoje no WhatsApp, por exemplo? Consegue. Tá, o que mais que eu preciso passar informação? Local, tá, mas se eu sou uma pizzaria delivery, você precisa de local? Não, também. Então, nesse caso, eu não vejo tanto quanto necessidade o cara ter porque dificilmente você procura pizzaria no Google. Tá? Geralmente você vai procurar nas ferramentas tipo iFood, essas coisas assim, né? Hoje, né? Antes até você procurava pizzaria aqui perto do meu bar, alguma coisa assim. Eu normalmente vou lá no iFood, caço lá, aí entro no site dos caras e pedindo direto para ele. Então, tem essa tática. Mas assim, não necessariamente você vai precisar depender do site como um negócio, né? Mas são casos específicos. Na maioria dos casos é do jeito que a gente sempre diz, que o site é importante, e sim, é o cartão de visita, né? Primeiro ponto é o cartão de visita, né? É o contato que você vai ter direto com a pessoa, seu endereço, né? Então, é importante ter esse site. E se você está pensando em SEO, eu quero uma estratégia de gerar autoridade, eu quero uma estratégia de ranqueamento, você precisa necessariamente ter o site, né? Aí você não vai conseguir ranqueamento através da rede social, né? A rede social está lá muito mais para interação com o público e usar um meio de comunicação de promoção, pode ser informativa também, né? Mas ela é muito mais focada no imediatismo, até porque é uma linha do tempo, né, que a gente tem lá, né? No Google já não, é uma busca, né? Então você vai fazer uma pesquisa, ali já não, é muito mais uma linha do tempo, tudo mais, apesar de ter busca também, né? Mas é muito mais difícil de encontrar, né? Não tem muito uma lógica. Então, no caso, eu acredito que o site é extremamente importante e em alguns casos específicos não, né?
Mas eu acho que ele se mantém, né? Não é como você falou, né? É o que é seu, é a sua casa ali na rede, né? Se o Facebook fechar amanhã, né, e o TikTok prevalecer, se o Instagram deixar de existir e o Pinterest vir bombando, né? Você sabe que o site está tudo ali preservado, né? E é onde a gente cria. E hoje, a principal ferramenta ou estratégia que a gente tem é o inbound marketing. Sim. É a estratégia que engloba a maior quantidade de ferramentas disponíveis dentro do marketing digital para ter sucesso na geração de autoridade. Então, assim, o inbound ele engloba um pouco de SEO, engloba mídia, produção de conteúdo, estratégias de automação de marketing, você tem a parte de mídia. Então, assim, é um dos canais que engloba a maior quantidade de ferramentas dentro do processo de comunicação digital. Não deve ser o único e nem o mais importante também, né? Ele deve dividir com outras coisas também, divide com certeza com outras coisas. Mas com certeza é uma dos pontos que vieram e ficaram, assim, né? Não foram só modismos, né? Mas muito mais tendência do que modismo, né? Modismo é algo bem passageiro, né? Que acontece e acaba com um curto espaço de tempo, e a tendência é algo que muda, modifica o tipo de comunicação e dá uma mudança cultural, né? Seja ela de pessoas ou de empresas mesmo, né? Então, sem dúvida, o inbound é uma das ferramentas mais importantes hoje do marketing digital, sim. E a gente viu na pesquisa, né, também que tinha bastante informação sobre isso, né? Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa foi a baixa participação dos departamentos de marketing dentro das empresas. Né, com quase 40% das empresas acima de 11 funcionários não tem departamento de marketing. Né? Abaixo de 11 também era uma porcentagem assim muito grande, né? E é importante você ter um profissional dentro da empresa que entenda um pouco disso, né? Que entenda de marketing digital, que entenda da jornada de compra, né? Para que você consiga falar com o seu cliente, né? Transformar o seu cliente na sua persona, né? Que é o que a gente traz isso para dentro do marketing e entender um pouco dessa estrutura do marketing digital, porque não é vocês estão acompanhando, né? Todos os episódios, e é importante você ter um profissional qualificado à frente do processo, né? Eu tenho uma agência à frente do processo, que não é só um postinho na rede social, né? Não é entrar num Wix da vida, construir um site que ele sai ranqueando lá, né? Sim. Não, sem dúvida. E essa questão de ter a pessoa de marketing, né, dentro da empresa, vai muito além, porque a gente sempre pensa o marketing digital como propaganda, sabe? As pessoas associam muito o marketing digital à propaganda. E o marketing não é só isso, né? Você não vai só fazer anúncio, né? Você não vai só criar anúncio para ter clique, para ter venda, né? Ele envolve muitos outros fatores. Então, por exemplo, indicação é um tipo de marketing digital, né? Então, onde eu vou criar um programa de indicação e que os meus próprios clientes vão indicar para outras pessoas, vou criar pontuação disso. Isso é fazer marketing digital também, né? Então, as pessoas acabam associando muito à propaganda dentro das empresas. Falam, puxa, eu não preciso porque o meu é B2B e eu atendo B2B. Então eu não preciso, eu já tenho os representantes que vão lá vender e tal. Tá, mas como que você controla os seus clientes, né? Aonde que você controla isso? Quem que faz a gestão disso? Você faz uma entrega mensal de novos produtos para esses clientes? Quem que cuida para você da comunicação com o seu cliente? Que também é marketing digital. Que hoje você usa muito mais ferramentas digitais do que o telefone, né? Eu mesmo que faço. Tá, não, você precisa de um cara qualificado para fazer isso. E a pessoa de marketing é a pessoa mais indicada para esse tipo de posição. Então, assim, é extremamente importante ter alguém de marketing dentro das empresas, independente do tamanho. Que seja o dono, né? Mas ele tem que estar à frente disso. Ele tem que saber. Ele tem que saber disso e tem que estar à frente disso, né? Esse ponto é muito importante, que é até preocupante, né? Você não se preocupar, porque
o marketing tem a ligação direta com vendas, né, cara? É o último ponto para próximo que é o vendas, né? Então, um dos últimos processos, né, antes da venda. Então, assim, tem uma relevância muito grande dentro do processo de crescimento de qualquer empresa. Então, se você não tomar esse cuidado, corre-se muito riscos, né? E até essa questão de deixar para terceiros, apesar da gente ter qualidade para entregar um serviço de marketing importante e legal para o consumidor, ao mesmo tempo ele ter alguém lá dentro que enxerga a empresa por dentro e que entenda quais são os pontos legais que deve se comunicar para fora, isso faz uma mudança na comunicação gigantesca, né? Então é algo até que a gente tem direcionado bastante os nossos clientes. Não adianta né? nada, né? A gente tem estratégias maravilhosas, tem um resultado legal, conseguir trazer o lead para dentro da empresa e uma vez entregue para ele não tem capacidade de atender ou de vender, porque é diferente, né? Eu pego um vendedor que está acostumado a vender presencial e falo para ele começar a vender no celular, né? O clique muda, a forma de comunicar muda, né? A argumentação muda, e o que mais a gente vê é quando ele pega o melhor vendedor físico dele e põe para atender o celular, ele perde o cara. Dos dois lados, exatamente. né? Perde o digital e perde o físico também, que seria bom, né? De ter, sem dúvida, sem dúvida. E esse ponto é muito importante, né? A gente tem batido muito nessa tecla das empresas terem, mesmo você tendo a parte física de atendimento e ser o seu maior negócio, você ter uma parte bem estruturada de internet hoje é muito essencial, né? Então, o que a gente mais vê hoje é o quanto evoluiu os pedidos pela internet, quantas pessoas têm menos tempo de ir até o local, né? Hoje você tem a quantidade de informações e trabalho muito grande, então você precisa desprender de alguém dessa área e isso vai fazer muita diferença. E a gente viu o quanto isso na prática, Exato. né, com clientes nossos, né? Quando a gente falou assim, você está preparado para receber o lead? Você vai ter um volume? Não, pode deixar que minha equipe, e um mês e meio depois, falou assim, para tudo, não estou dando conta de atender tanta gente, de dar volume, de dar fluidez, estou demorando 3, 4 dias, né, para poder retornar para as pessoas. Empresas que tinham lá meio departamento de online, hoje tem uma importância do online dentro da estrutura muito maior do que a físico, né? Cara, foi legal acompanhar esse processo das empresas, né? E é engraçado porque você tem vários tipos assim de cases, vamos dizer assim. Tem o case do cliente que não tem marketing e ele tem uma equipe lá, ele já tá vendendo, falou assim, quero vender mais, quero atingir muito mais gente aqui. Aí beleza, mas qual o direcionamento, que tipo de perfil de cliente você quer atingir? Não, traz tudo, quero atender tudo. Você joga pro cara, o cara vai cair na parte de vendas lá, você joga um monte de gente desqualificada. Aí o cara vai reclamar, não tô vendendo, tá caindo um monte de gente aqui, tô perdendo um monte. E cara, então eu preciso de alguém lá dentro que precisa ser essa pessoa do marketing para passar também atrás de quem ele precisa ir, qual o tipo de qualificação que você precisa pro marketing fazer essa qualificação e jogar pro time de vendas exatamente a pessoa que realmente quer comprar, né? Você não adianta ficar jogando um pessoal lá que eu quero só me informar, é o famoso só tô dando uma olhada. Bem isso. Só tô dando uma olhada. E não é isso, cara. O marketing, essa pessoa, ela é chave nesse tratamento, antes do departamento de vendas, né? E aí que até existe as campanhas que você faz unindo o marketing e a vendas ali com o mesmo objetivo. Precisa ter o mesmo objetivo, que não só a venda. Falou assim, não, óbvio, todo mundo quer vender mais, mas você precisa ter esse tratamento desde o começo já com essa base da venda, né? Quem é o cara para quem ele vai vender? Então eu vou preparar esse cara para jogar para ele só o cara. E quando a gente vai falando do funil, transformar a pessoa que tem interesse em lead qualificado, em oportunidade para conseguir gerar uma venda. Exatamente. E não adianta colocar sobrinha para fazer isso, né? Porque não vai conseguir, né? E na quantidade de ferramentas que a gente tem, cara, a gente, né, o quanto a gente estuda todo dia, né, o quanto a gente está se aprimorando todo dia, o quanto todo dia tem uma ferramenta nova, uma estratégia nova, uma maneira nova de se comunicar, né, e o quanto a importância dos profissionais que estão ligados na área da comunicação evoluírem junto disso. Sim. A gente vem com a Kite aí há 10 anos, né, sem parar nessa evolução, né, se a gente for comparar aquilo que a gente fazia. No começo, né, construção de
site, de página, de rede, para o que a gente trabalha hoje, a mudança é assim, não tem precedente, né? Se a gente pegar a estrutura que a gente utilizava, né, pré-pandemia, né? Estou falando de 2 anos, 3 anos, cara. E hoje é completamente diferente. E uma outra coisa que a pesquisa trouxe também é a falta que as empresas têm de qualificar os seus funcionários, de investir numa certificação, de entender o quanto e acompanhar esse universo. Cara, é rede social, cara, mas a forma com que a gente começou a postar na rede e a forma com que a gente posta hoje, as hashtags, texto, imagem, hora com botão, hora sem botão, hora pode, hora não pode, hora carrossel, hora é único, hora é Reels. E aí, assim, é Stories ou é Feed, né? O que funciona hoje, né? Cara, é maluco, né? E a quantidade de cursos que a gente tem acessíveis hoje, cara, é uma bênção, né? No universo digital. Sim, sem dúvida. E nesse existem 2 pontos, né? Essa identificação que a gente viu das empresas procurarem pessoas mais qualificadas, a falta de pessoas qualificadas, na pesquisa a gente viu isso, e ao mesmo tempo as empresas não estarem interessadas em qualificar, né? E esses 2 pontos são... A gente até destacou isso na pesquisa por entender o quão grave é isso, né? Porque as empresas têm que entender que o mercado de marketing digital é volátil, ele é um organismo vivo, ele modifica. A pessoa precisa aprender o tempo todo. Então, não adianta você contratar uma pessoa extremamente experiente que parou ali, porque daqui 3 meses ela já vai ter mudado tudo. E se ela não evoluir junto, vai ficar para trás, né? Então, a qualificação de marketing digital, ela é constante. Você não pode interromper. E as empresas, sim, têm um papel fundamental dentro disso. Se não existem pessoas qualificadas e você precisa de uma pessoa qualificada, o único passo que tem que dar é você qualificar ela, né? Poxa, mas ela vai sair depois. Cara, isso faz parte, eu acho que qualquer negócio, né? Então, você tem que fazer a sua parte, né? Se isso é um benefício para a empresa, então sim, você vai ter que qualificar ela para aquela área. Existem áreas que precisam de uma qualidade melhor, qualificação ainda maior, e que são áreas que vão exigir cada vez mais dentro das empresas, vão existir essas áreas. Então, é preciso as empresas entenderem que elas vão fazer parte da qualificação, não vai ser só do interesse da pessoa. Ela precisa estar também ciente que ela faz parte dessa qualificação para os funcionários, para que a empresa cresça dentro da comunicação, né? E hoje que mais tem é canais para isso, né? Nossa, de monte. Sem dúvida. Como a gente fala, que eu adoro dar como nos bons ventos a dica do Google, né? Dá um Google aí. Cara, podcast mesmo. Sim, né? Cara, o que tem de podcast, né? Que traz assuntos legais, traz assuntos relevantes, que dão uma visão diferente, canais no YouTube, blog, a parte de e-book, de material disponível no mercado, que pelo menos te dá uma noção, né, do que está rolando, das mudanças do cenário, e que antigamente falava, não, mas isso é só nas grandes capitais, isso é só em outros... Nada, cara, a mudança é muito significativa hoje dentro daqui mesmo. A gente fala, né, do filtro Sorocaba, ou região metropolitana de Sorocaba, né, o interior, né, como a gente curte, né, falar, cara, a mudança que acontece lá está aqui. Sim. E rápido. Sim. É quase que simultâneo, né? E hoje dá para escolher aí canais até umas horas. Por falar nisso, né, o César vai lançar um curso esses dias, você tá sabendo? Não. Não? Não estamos sabendo. Fala mais. Então não vou dividir. Então não vou precisar dividir com você. Terminou de fazer a gravação lá. Quando esse episódio for ao ar, você que está nos escutando aí, vai lá, acessa o site kite.digital, vai ter acesso lá ao curso de Inbound Marketing que a gente está montando lá da Kite para trazer um pouco compartilhar desse conhecimento mais aprofundado sobre Inbound, né? Fala um pouco dessa... eu acho que é uma das áreas que a gente mais estudou e entende, e eu não faria algo que não fosse assim, é o estilo. Então, poxa, eu acho que tudo que a gente aprendeu e sabe de macete, de dicas e coisas que você vai aprender em 10 anos, né? Então, eu tentei trazer isso para as pessoas não levarem todo esse tempo que a gente levou, né? Principalmente por questões de entender que alguns processos dentro do inbound estão perdendo espaço, outros estão criando espaço. Então, a gente vai não só eu abrir
a questão de entender o que é o inbound, né, que é super importante primeiro, mas também na prática, como que criar uma campanha de inbound, né, então esse curso ensina como criar uma campanha de inbound, e também, não sei se vocês sabem, mas disponibilizei várias ferramentas da Kite né? como material para o pessoal usar também. Eu acho que conhecimento é sempre válido e importante. Eu acho que aí é o legal, né, porque muitas vezes você tem um acesso a um curso ou um podcast, né, ou algum material de leitura que não ensina a fazer, né? Ele te ensina a pensar aquilo, né? E a proposta desse curso foi ensinar a fazer mesmo, né? Sim, a pessoa ter lá uma didática, né, um passo a passo do como fazer cada etapa do inbound. Exato. Né? Desde da persona, palavras-chave. Qual foi a estrutura do que você montou ele? Você lembra? Eu lembro, primeiro de tudo que eu sempre falo, né, que a gente sempre esquece, e na maioria dos materiais você não acha, objetivo, cara. Objetivo é o primeiro passo se você for fazer inbound para outras empresas ou para a sua mesmo, né? Qual que é seu objetivo fazendo aquilo? Né? Qual que é a sua intenção com o inbound marketing? Poxa, a minha intenção é criar autoridade. Perfeito. Então a gente vai partir desse ponto para criar a estratégia de inbound. A gente precisa ter objetivo, né? Então é algo que eu já estou entregando até aqui, né? Que eu falo no curso e é muito importante porque se você não tiver um objetivo, você vai atirar para todos os lados. Você vai querer que o inbound funcione para venda, imediata. Você vai querer que o inbound sirva para mídia. Você vai querer que o inbound sirva só para rede social. E não é isso, tá? Não é esse ponto. Eu até comento no curso que se às vezes seu objetivo é venda para hoje, para amanhã, não funciona você fazer inbound marketing, né? Funciona você fazer mídia, marketing digital de outra forma, comunicação promocional e tal, dessa linha. O inbound é muito mais foco em autoridade, em crescimento de autoridade, em crescimento de visualização, de alcance, né? E também vendas, né? Não deixa de ter vendas, mas um processo mais de jornada de compra, um pouco mais a longo prazo, tudo mais. E esse é o ponto de partida, né? E aí a gente passa por personas, passa de palavra-chave, como identificar as melhores palavras-chave para fazer o conteúdo, para gerar o conteúdo e gerar posicionamento, né? Criação de materiais ricos, quais são os melhores, né, para se trabalhar, em que momento. A gente tem a jornada de compra, a gente estrutura uma jornada, então desde materiais de topo de funil até fundo de funil, dicas de materiais, como fazer e como elaborar. E no curso ainda a gente tem um plus que poucos cursos têm, do Lead Score. Então eu também tenho aula de Lead Score. Você deu a dica do Lead Score também. Sim, eu ensino a como fazer e criar a pontuação. Porque hoje a gente entende o Lead Score muito como a ferramenta, né? Então, puxa, eu sei que eu tenho que pontuar, ou eu sei que eu tenho que criar características de perfil, e dentro dessas características eu tenho lá dentro do meu sistema do RD. Tá, mas o que você faz com isso? Ou como que você cria isso lá dentro para isso ser relevante e gerar um valor realmente para você, né? Você tem lá A, B, C, o cara é C e tem 100 pontos, tá? Mas o que isso significa, né? Então eu passo um pouco sobre isso, né? De que ponto, quanto que você tem que calcular e como calcular. É o processo de qualificação. Exato. Né? Para quem não entende o que é o Lead Score, né? É o processo de qualificação entre a pessoa que tem interesse e o momento certo da compra. Isso, né? Dentro da automação de marketing, né? Então o Lead Score ele trabalha dentro da automação para que você não tenha que fazer isso manualmente. Né? Então, puxa, eu tenho que avaliar, entra 1000 leads por dia, eu vou ter que avaliar lead por lead para ver qual é mais qualificado para passar na minha equipe de vendas? Não, existe um processo que é o Lead Score, que você, através de respostas que a pessoa dá nos seus formulários, ou que ela faz no seu site, você pontua ela ou gera um perfil de interesse para que ela faça e você leve ela no final da jornada até vendas. Então, eu identifico quais são os leads que têm mais probabilidade de comprar e tem um perfil mais parecido de quem compra comigo, e aí a partir disso esses são os leads que eu mando para vendas. E ficou um trabalho ótimo para vendas, né? Porque daí o cara já recebe pessoas muito mais qualificadas para compra e tem um esforço muito menor, né? Então aumenta a produtividade tanto do marketing quanto de vendas. E isso eu tenho também dentro do curso e foi algo que eu tentei fazer, assim, foi entregar o que a gente aprendeu de 10 anos, do que funciona e o que não funciona dentro do inbound, né? Então, vai ser um curso bem legal, modéstia à parte. Eu estou aprendendo ainda a fazer isso, tá? Então, eu também quero opiniões para a gente melhorar e também me comprometo a melhorar esse próprio curso dentro da plataforma,
atualizando as aulas, melhorando conforme a evolução, a gente vai evoluindo também. Eu até tive uma ideia depois de fazer a gente criar toda uma campanha de inbound de um cliente nosso e eu fazer uma live montando essa campanha dentro da ferramenta, né? E distribuir isso dentro do nosso curso. Ainda não tem, mas eu pretendo colocar isso dentro do curso também, né? E a gente pensou no inbound porque a gente sabe e entende quanto necessário é ter pessoas dessa área e quanto não temos ainda, né? Então, hoje as agências estão vendendo mais inbound, a maioria das agências que tem um perfil de marketing digital já tem um inbound naturalmente como venda, né, dentro do seu processo, mas não consegue achar pessoas qualificadas para fazer, né? E a gente sabe que isso é um problema sério, né? Não só para dentro da agência, mas com as empresas que também. Vem de frente com a DigiInsights. Exatamente. Né? Uma pesquisa que a gente fez, que é encontrar profissionais qualificados no mercado. Exato. Então, exato. tanto, né, o empresário que precisa qualificar, que não pode parar de qualificar a sua equipe, quanto a galera que está aí no mercado, saindo agora em busca, precisando se qualificar, né, tem nesse material um material rico. Sim. Né? Rápido, com dicas bem precisas, né, para poder começar a atuar na área aí e se colocar como, né, qualificação para atuar Sim. com marketing digital. E, como você bem colocou, o inbound ele traça a ferramenta mais completa de estratégia digital. Então, se ele tiver só depois um marketing de conteúdo, ele tem ali dicas de marketing de conteúdo. Sim. Depois, ele tiver lá só uns ads, ele tem lá toda a parte de estrutura de palavras-chave, né? Exato. Então, isso vai fazer com que ele abra um leque de opções gigante, né, dentro da área de atuação. E uma dica que eu dou, assim, pro mais agora focado no pessoal que está estudando e que gostaria de entrar em agência, que gostaria de entrar para a área de digital, existem algumas áreas com necessidades grandes, assim, e que vão aumentar ainda mais dentro de agências, que são um profissional que entende de inbound marketing, esse é um dos pontos que a gente já comentou, cientista de dado. Esse é um campo extremamente difícil e que não tem uma correlação direta, não tinha até então, né, uma correlação direta, e que já existe essa necessidade gigante e já a falta gigante também de profissionais. Então são áreas e dicas que a gente dá. Desenvolvimento front-end extremamente grande, as agências vendem sites, mas precisam de pessoas qualificadas na parte de back-end, de front-end, que são pessoas mais técnicas. Já entramos nos bons ventos, nós já dá para perceber que a gente já está aí nos bons ventos, né, com as dicas da que está rolando no mercado, né, como tendência, como, né, os cursos para achar, né? E se precisar tem vaga aberta de desenvolvedor lá na Kite, não é não, Edson? Manda lá que estamos vendo tudo. Exatamente. E outro cargo também que eu acho é da questão das mídias, né? Mídias pagas, a carência que a gente ainda tem hoje de profissionais dessa área e que não só específico de algum produto, que hoje eu sei que até nisso, né? A gente já tem hoje na Kite específicos de cada área para se tornar especialista em tudo, né? Mas também específicos em canais diferentes. Então, um cara de mídia específico de Facebook, que manja tudo de lá, Facebook, Instagram, entende tudo. Um cara só de Google, outro cara só de redes alternativas, tipo LinkedIn, né? Então, esse tipo de profissional a gente sente bastante falta, né, dentro do mercado. E são oportunidades que vão aparecer bastante, né? E vão cada vez mais, né? Principalmente porque as agências vão entrar ainda mais nesses assuntos, cada vez mais, e vai precisar de gente qualificada para isso, né? Muito bem. Erickson? Já é o... Quer? Eu tenho uma dica boa também. Coisa? Vamos? É marketingdigital.sorocaba.br, que é o DigiInsights. A gente está falando tanto da DigiInsights aqui, e para o pessoal não ficar aí, o que é isso, onde tem, onde encontro, esse é o endereço. Então repete lá. marketingdigital.sorocaba.br. Muito bem. É o site. E é uma pesquisa que foi feita, né, para quem está escutando esse podcast, né, na região metropolitana de Sorocaba, né, focada no empresariado para traçar um perfil pré e pós pandemia do cenário de comunicação e marketing, né, cara, assim, focado no empresário, C-level, diretores, supervisores, né, das grandes empresas do mercado de comunicação. Dados fantásticos para quem está pensando em fazer o planejamento, entender, né, 2022 e já pensando aí para 2023, né, você tem aí muita informação que vai prevalecer ainda em 2023 e que pode realmente te dar aí uma saída muito legal, né? Então, temos aí um curso de inbound marketing que vai estar disponível no site da Kite, kite.com.br,
conhecimento digital, que vai levar para uma plataforma de cursos, né? Mas você pode ter o acesso direto pelo site da Kite, nossa pesquisa de marketing digital, né? E o próprio site, o blog da Kite, onde você tem lá uma quantidade de conteúdos, né, para quem precisa aí se atualizar, extremamente rico nesse momento para vocês. E o podcast. E o podcast Deulinha, que estamos aqui para trazer para você muita diversão, porque no mínimo vamos garantir para você boas risadas. Sem dúvida. Aquilo que a gente tem aqui. Vamos começar uma lida aí agora de convidados. Primeiro podcast será o de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que vem aí na sequência, um assunto que está balançando o mercado. Batemos um papo com a Beatriz Policy da B-Compliance, cara, foi fantástico. Vem junto com a gente. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado de novo, mais uma vez. E vamos embora, vamos fazer outros aí, alguns engraçados, né, outros interessantes, importantes. Mas vamos nessa, é bem legal bater o papo com o pessoal. É legal, eu acho legal esse formato de você trazer os assuntos mesmo, é o que a gente quer fazer, não trazer ficar só mostrar o que todo mundo está fazendo, né? A gente quer trazer os assuntos que sejam engraçados, que sejam relevantes dentro da comunicação, dentro do marketing digital, e para isso a gente é bom, né, para fazer, para falar abobrinha. Enfim, mas acho que faz todo sentido, faz parte, e acompanha a gente lá nessas redes que o Fábio já falou. E vamos para cima, vamos lá, vamos fazer os próximos. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, esse foi mais um Deulinha Podcast. Podcast da Kite Estratégias Digitais em parceria com a Band FM aqui em Sorocaba. Segue a gente lá, @Kite Estratégias e Deulinha Podcast no YouTube e no Spotify. Compartilha com a galera lá. Traz mais gente aqui e manda lá suas mensagens. A gente tá doido para escutar você aí, para entender e para guiar os nossos caminhos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais.